Domingão, todo mundo descansando e a gente aqui, que não vai ser considerado herói para nada, batalhando, né? Inclusive, se você for levar em conta para alguns pedagogos, esse tipo de aula é até antiproducente, porque diz que repete os mesmos blá 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 de sala de aula. Então eu queria ver como é que o camarada vai passar no vestibular. Só me responda isso. Aquele pessoal, né? Hoje na Veja saiu aquele indiano lá que o Bill Gates fornece. Então eu queria que vocês me dessem uma solução. Como é que nós fornecemos conteúdo para o vestibular? Complicado, né, irmãozinho? Principalmente quando você não está na guerrilha. Mas vamos aí para a nossa aula de hoje, ou a lousa da lenda forçada pela pandemia. China, o Império do Meio. A China é considerado o chamado Império do Meio. A famosa galinha, que parece uma galinha mesmo, né? Não está bem desenhado, meu filho, mas dá para você ter aquele grau, aquele chapisco para você, tá? Você quer aprender desenho, vai fazer lá na FAAP, curso de desenho, que você vai bem. Então é o seguinte, filhão, a China, ela é um país, bom, primeiro, hoje a segunda economia do mundo, quando nós falamos em PIB nominal. PIB americano, cerca de 18 trilhões e meio de dólares, da China 12 trilhões e meio. Agora, quando você fala em PPC, poder de paridade de compra, o PIB chinês, não é? Ele supera o norte-americano, está em torno de 22 trilhões de dólares em PPC, ok? Que não significa que a renda per capita chinesa seja maior que a americana, tá? Depois, é um dos maiores países do mundo, com 9,6 milhões de quilômetros quadrados, um pouco mais, um pouco menos, não é? E com a população de mais ou menos 1 bilhão 380 milhões de habitantes. Lembrando que esses aspectos gerais da China eu vou dividir em três vídeos de 10, 12 minutos, para não ficar muito longo, para você também não ficar muito enfadonho, tá? A gente vai por partes aqui. Então veja, esse é o gigante, é o dragão chinês. Agora cuidado com isso em provas. Quando nós falamos nos dragões ou tigres asiáticos, são países do sudeste da Ásia que estão aqui, que fazem fronteira com a China, inclusive nesta região aqui, mais ou menos aqui, que receberam inclusive Taiwan, não é? Hong Kong, não é? Que recebeu aqui a injeção de capital japonês, Taiwan aqui, né? Taiwan, que é a famosa filha rebelde, que não pertence à China. Depois vamos falar sobre isso, dando uns toques para vocês. Por isso que vai ser em 3 ou 4 vezes aspectos gerais, até que eu adentre mesmo os aspectos econômicos, humanos, geopolíticos, etc. Então é o seguinte, voltando aqui, os dragões e tigres asiáticos receberam capital de injeção, capital japonês. A China é o grande dragão, a economia que vem crescendo desde a década de 1980. O governo de Deng Xiaoping, ele vem arrebentando com mais de 10% ao ano. Lembrando que em 76 foram feitas 4 modernizações no governo de Mao Tse Tung, mas o grande cabeça foi Deng Xiaoping. Mas isso nós temos em alguns vídeos rápidos que nós falamos sobre isso. Bom, filhão, a China, se você pegar aqui rapidamente, eu vou colocar aqui as 3 megalópolis chinesas que nós temos. Nós temos 3 áreas de megalópolis chinesas. Lembrando a você que megalópole é o superurbano, é uma conurbação de 2 ou mais metrópoles. E a China hoje conta com 3, principalmente aonde? No litoral, tá? Você tem a megalópole, essa aqui é chamada megalópole do Delta do Rio Amarelo, tá? Delta do Amarelo, ou Delta do Huanghe, o rio chamado Huanghe, o Rio Amarelo. O Delta aqui, chamado Delta do Rio Azul, esse triângulo é um delta do Rio Azul, que é o rio Yangtze-Kiang, ou como muitos hoje colocam em prova, Shan. Tanto faz, não vai mudar o nome. E aqui o famoso Delta do Rio das Pérolas, Delta das Pérolas, onde você encontra cidades importantes aqui. Então nós colocamos aqui o nome das cidades para vocês verem. Beijing é a capital,
Não é Pequim, professor? Desde a década de 90, os nossos companheiros aí dentro das traduções, eles tentam traduzir da forma que você fala. Então, Beijing, por isso que é Olimpíadas de Beijing. Mas então o nome lá Pequim Express está errado? Não, tá? Não está errado. Entretanto, você prefere usar Beijing, tá? As Olimpíadas de Beijing. Aqui você encontra Tianjin, que antigamente nós chamamos de Tianjin, tá? Aqui na Manchúria, essa região da Manchúria aqui, Shenyang, essa cidade de Beijing tem mais ou menos 21 milhões de habitantes. Estou arredondando aqui, tá, filho? E aqui Tianjin tem mais ou menos 15 milhões. Então tem outras grandes cidades aqui. Aqui também, segundo alguns, poderá nascer. Aqui você tem Shenyang e outra cidade, acho que é Quanzhou, que aqui também tem 7 milhões. Também é uma área muito povoada, né? Você tem aqui Xangai, a principal cidade da China, 26 milhões de habitantes, segundo alguns demógrafos. E aqui eu coloquei propositalmente para mostrar onde foi o epicentro da Covid-19, que é Wuhan, né? A cidade que foi o epicentro do Covid-19, que nós temos vídeos no nosso canal, que nós falamos sobre globalização e doenças e a questão do surgimento do Covid. Depois nós temos aqui, né, Xangai tem uma bolsa de valores poderosa, né, uma bolsa de valores que realmente, quando também acontecem algumas oscilações, balança a economia mundial. Temos aqui Hong Kong, Guangzhou, aqui você tem Macau, Cantão, toda essa região aqui. Então esta região aqui, que é o Delta das Pérolas, com mais de 60 milhões de habitantes. Depois vamos falar sobre essa situação. Aqui Chongqing, para alguns esta região aqui também já se encaminha para uma área de megalópole, tá? Esta região de Chongqing. Lembrando que esta região, Chongqing tem 15 milhões, a grande Chongqing já supera os 25 milhões de habitantes. E segundo alguns, você até pode falar em 30 milhões, e se realmente aquela região chegar a 30 milhões, ela passa a ser uma meta-cidade. E por que alguém me pergunta, por que ali é tão importante? Ali você tem a usina hidrelétrica de Três Gargantas, filhão. A maior hidrelétrica do mundo, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela aqui, ó. A usina hidrelétrica de Três Gargantas em Chongqing, tá ok? Aí nós passamos aqui a letra I e J, e eu coloquei propositalmente Urumqi. Isso aqui acontece muito de você falar aqui, e Lhasa. Urumqi numa região chamada Xinjiang ou Xinjiang. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, vamos apagar aqui, dar uma apagadinha, vamos fazer outro vídeo para isso. E esta região aqui é o Tibete, que foi anexado pela China em 1950, que você sabe bem, lamaísta. Nós temos alguns vídeos onde falamos sobre a civilização budista. E o Dalai Lama, então, como diria o grande poeta, deu linha na pipa em 1960, quando aconteceu a Revolta dos Monges, e foi lá para o Nepal, do Nepal para a Índia. Se não me falha a memória, hoje está em Dharamsala, lá no seu templo lá, não é? Solicitando hoje não mais o separatismo no Tibete. O que o Dalai Lama e os lamas querem é que o Tibete receba mais investimentos, tais quais as regiões de Hong Kong e Macau, que são consideradas regiões administrativas especiais, né? Áreas que têm 50 anos de autonomia política e econômica. Entretanto, você está acompanhando bem as manifestações que ocorrem no governo lá de Hong Kong. Então isso aqui mais ou menos para você ter uma noção. Lembrando a vocês o seguinte, mais ou menos, eu estou arredondando, filhão. Quem quer número certo vai lá e procura, porra. 90% nós temos uma homogeneidade étnica. Homogeneidade étnica, diferente da Índia, que você tem uma heterogeneidade étnica. A homogeneidade étnica 90% da etnia Han. Só que se você pensar uma minoria da China, vamos pegar 10% de minorias, vamos arredondar isso. Isso dá quase 140 milhões de habitantes, desculpem, que poria essas minorias chinesas entre os países mais populosos do planeta. Então, cuidado com isso, tá? Então você tem 90% da etnia Han, e aqui, nesta província aqui, da letra I aqui, né? Você tem, meu filho, você tem os muçulmanos. Ah, é? Sim, senhor. Aqui é a região muçulmana, que faz fronteira com a Ásia Central
ex-repúblicas turquestânicas da União Soviética. E aqui, logicamente, você encontra os tibetanos, que são chamados também de lamaístas, tá ok? Então aqui, meu filho, são mais ou menos um gráfico, lembrando a vocês que mais ou menos, vamos arredondar, 80 a 85% da população chinesa concentra-se no litoral. Se você pegar essa faixa litorânea até chegar, e esta faixa aqui onde nós temos Chongqing, a população ultrapassa a casa dos 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então um povoamento realmente muito denso. Para você ter condição de comparar, repare que o Brasil, nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado. E também temos uma população mal distribuída, o Brasil, que está no litoral por questões de colonização. Esta é a primeira parte das características gerais da China. Vamos fazer outro vídeo com a segunda parte para que você não fique desesperado, tá? Então cola conosco, dá aquele grau, tentando fazer uns 10, 12 minutos para não ficar enfadonho. Afinal, os caras do MIT dizem que acima de 10 minutos não há concentração, então tem que seguir os caras, porque os caras são doutores, né, pô? Eu só sou um professor do interior. Tamo junto, com 30 anos de experiência só. É nóis, tamo junto, Israel.